Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast, O Atleta Moderno. O meu nome é Diogo Joshua e hoje temos connosco mais um convidado especial para mim, um atleta, jogador de futebol, Pedro Machado. Pedro, muito obrigado pela tua disponibilidade. Bem-vindo aqui ao meu podcast. Gostava que numa primeira fase te apresentasses, falasses um bocadinho de ti e da tua carreira enquanto jogador de futebol. Olha, antes de mais, obrigado pelo convite, Diogo. É uma grande honra fazer parte do teu podcast. Acho que tocas em aspectos fundamentais, pelo menos na minha profissão enquanto jogador. Gosto bastante de ouvir e sinto sempre que quando acabo de ouvir o teu podcast saio mais culto. Aprendo sempre alguma coisa. E obrigado por isso. Pronto, já fizeste uma breve apresentação. O meu nome é Pedro Machado, tenho 24 anos, neste momento sou jogador do Oliveirense, sou atleta profissional da segunda Liga. O meu percurso enquanto jogador começou no Quarteirense, um clube do Algarve, da terra onde eu cresci. Depois, enquanto sénior, estreiei no Loutano e depois andei em vários clubes do Campeonato de Portugal até o ano passado, em que cheguei ao Casa Pia, fomos campeões e pronto, subi com a equipa à segunda Liga. E agora esta é a minha etapa na Oliveirense este ano. Espetáculo. Um bom currículo, é isso mesmo, Pedro. Olha, Pedro, aqui um tema importante que eu acho para falarmos, já falei deste tema também com alguns profissionais do treino, mas agora ouvir um atleta pode ser também importante para os mais jovens. Enquanto jogador de futebol, que tu és, achas que é importante fazer um trabalho mais específico fora do clube, por exemplo, trabalho físico fora do clube, ou achas que o do clube é suficiente? Se achas que sim, fazer esse trabalho fora do clube, com que objetivo? Gostava que abordássemos aqui este tema. Eu não acho que seja importante, eu acho que é mesmo fundamental a gente ter esse tipo de trabalho, porque no clube, pronto, a gente tem aquele treino mais tático, também temos o nosso treino físico, algum condicionamento físico também, mas aproveitar o tempo que extra-campo para potenciar sempre o nosso físico, acho que é tempo sempre bem gasto. A partir do momento em que olhamos para isso e para quem procuramos alguém que nos potencie a performance. Porque eu também acredito que vejo muita gente que trabalha extra-campo, naquela de ficar grande, ter um corpo esteticamente bonito. E nós, atletas, sabemos que não é isso o mais importante. Eu vou falar no meu caso, na minha profissão, o que me interessa, pelo menos a mim, é quando procuro o acompanhamento fora do clube, é potenciar velocidade, força, salto, que é para depois poder transportar todas essas competências para o jogo e fazer a diferença. Nos duelos que tenho com os meus adversários, em tudo podemos destacar, que é para depois poder ser opção contínua para o treinador. Excelente, Pedro. Ou seja, não é suficiente fazer esse trabalho físico, né? E esse trabalho físico no clube, por vezes, é muito geral, não é? Todos fazem o mesmo, enquanto esse trabalho específico cá fora, possivelmente... É mais individualizado, é muito mais individualizado e aproveitas muito melhor o tempo, porque o contacto que tu tens com o teu treinador, se quiserem chamar coach, pronto, eu chamo de treinador, que o teu treinador pessoal é totalmente diferente, porque tu acabas por trabalhar a parte física, acabas por também desabafar um bocado como é que está a tua vida, como é que está a tua realidade também no clube, e acabas por o teu foco ir no caminho certo. Portanto, muito para além da parte física, existe uma parte mental que é trabalhada e que faz com que tu aumentes o teu rendimento. Claro, é isso mesmo, boa. É importante também ouvirmos isto de um atleta, não sermos sempre nós também a dizer, e tu, como melhor do que ninguém, sabes bem disso e sentes, né? E é por isso também estás onde estás,
devido a esse trabalho e essa tua garra, é isso mesmo. E estavas a falar agora e bem também da parte mental, que acho que também acaba por acontecer numa relação um para um, não é? Quando se realiza esse trabalho específico. Na tua opinião, também, experiência enquanto atleta, para além desse trabalho físico, Pedro, que outras áreas é que achas que os atletas, jogadores de futebol, deveriam investir para chegar, por exemplo, a uma carreira profissional como é a tua? Assim, acho que há muitas áreas e eu penso sempre para mim que nunca sei o suficiente, logo por aí, mas assim, aquelas que eu considero fundamentais e nós temos que ter o controle sobre elas é a nutrição, que serve tanto para te dar energia para treinar, como em termos de recuperação. A parte mental, como a gente já falámos aqui, tu tens que ter a facilidade em definir os teus objetivos pessoais e profissionais, os teus objetivos diários, porque se tu acabas por todos os dias aumentares 1% a tua performance, ao fim de um ano são 365% que tu aumentaste e faz uma diferença brutal. Depois também acho que é fundamental a parte do sono, do descanso, porque quem não descansa bem não vai treinar bem, não vai jogar bem. E cada vez mais é a realidade e eu acredito muito nisso. E acima de tudo não é o dormir muitas horas ou estar muitas horas deitado, é aquele sono de qualidade ou aquele descanso de qualidade. Às vezes eu faço uma meditação, também considero que é bom e que é fundamental para tu conheceres o teu corpo, Claro. e controlares a tua mente. E se tu tiveres controle sobre o teu corpo e sobre a tua mente, tu já tens vantagem sobre qualquer adversário que tu vais ter. Porque ele mentalmente ele não te vai perturbar, porque tu estás controlado, tu estás ciente do que é que está a acontecer à tua volta. Exatamente. Excelente, Pedro. Muito bom. Áreas aqui e pilares bastante importantes que eu também sei que tu pronto, investias neles, como a parte da nutrição, e tu falaste muito bem. Ainda também há muitos mitos à volta disto, não é? E às vezes nada como termos um profissional mesmo de cada área para nos ajudar a chegar ao topo e a ter bom rendimento. Mas sem dúvida que essas áreas são importantes para ser mais específico. Muito bom, muito obrigado, concordo. Verdade, e assim só para acrescentar, desculpa, Força, força. acho que muitas vezes é só mesmo um quebrar de crenças que nós temos. E é o que esses profissionais nos vão trazer. A gente, quando abordamos um profissional, temos que ir com espírito livre, de saber o que é que eles nos podem entregar. E depois é avaliar os resultados que a gente tem e ajustar. E muitas vezes a diferença está por aí. Como a gente já vem com algumas crenças, quando abordamos estes profissionais, nem sequer estamos dispostos a receber aquilo que eles nos têm para dar. E muitas vezes é o que faz a diferença, porque o olhar deles é um olhar crítico, é um olhar objetivo, e nós estamos baseados no nosso ego, naquilo que nos traz conforto. E não estamos, como é que é dizer, apetecíveis, se calhar, à mudança. E muitas vezes isso depois é que nos faz estagnar e é o que nos faz não conseguir concretizar os nossos objetivos. Eu no meu caso, e se tocarmos aqui nos pontos de alimentação, uso a alimentação muito com o objetivo, com aquilo que me passam, não me alimento para me dar prazer, claro que algumas alturas especiais, férias e assim também faz bem, mesmo os próprios nutricionistas e quem me acompanha diz a mesma coisa, mas 90% do tempo eu alimento-me para fazer render o meu corpo, para poder tirar do meu corpo o meu máximo potencial, do meu corpo e da minha mente, porque eu acho que também a nutrição está muito aliada com a mente e não só com a parte física. Exatamente, exatamente. Áreas aqui importantes, física, mental, emocional, não é? Ou seja, às vezes achamos que é muito,
que é muito só o físico, só o rendimento, mas não, às vezes também é por isso que também existe o tal tópico da fome emocional, não é? Ou seja, mas são outros assuntos. Boa. Pedro, infelizmente tiveste o Covid, como muita gente sabe, tu também falaste um pouco e publicaste sobre o assunto. Gostava de saber e ouvir aqui um bocadinho a tua opinião sobre, enquanto atleta, como é que foi lidar com esta situação, ou seja, tu estás num contexto de equipa, de te, primeiro, parares pronto, os treinos com a equipa, porque eu sei que parar não paraste, que eu já te conheço bem, mas pronto, saíres do contexto que tu mais gostas e isolares-te tanto, lá está, do clube, mas também acredito que familiares, amigos, como é que foi lidar com esta situação? Assim, para mim foi infelizmente, porque durante esse período falhei um jogo, o nosso jogo de Taça de Portugal. Mas eu tento sempre tirar as coisas pelo lado positivo. Apesar de ter ficado 10 dias em casa, o meu isolamento foi feito em casa mesmo, em casa dos meus pais, neste caso. E então, apesar de estar longe, não poder estar em contacto com eles diretamente, esses 10 dias consegui-os ver muitas vezes, consegui estar com eles, entre aspas, né? Claro. Também muitas vezes, que é algo que, pá, devido à minha profissão, não é possível acontecer. A parte, pá, foi difícil, porque mesmo até quando cumpri os 10 dias e tive que voltar ao clube para poder treinar, mesmo nesse dia não me pude despedir em condições deles, né? Porque há sempre aquele risco e há sempre aquele receio de, ok, não tenho sintomas, não tenho nada, mas isto do Covid nós não sabemos muito bem o que é, e acho que ainda é um bocado um grande mistério, e preferimos não arriscar, já que eu apanhei, prefiro que eles também não apanhem, apesar de comigo ter corrido tudo bem. Em relação a ter que deixar os meus colegas, é sempre um bocado frustrante, né? Porque estás em casa e, no meu caso, sentia-me bem, não tive sintomas nenhuns, e saber que não podia dar o meu contributo e estar ali diariamente com eles é sempre chato. Mas, assim, foquei-me essencialmente no meu regresso. Sabia que durante aqueles 10 dias eu não podia estar ali, não podia praticamente fazer nada. Foquei-me em voltar bem e no que é que eu poderia fazer durante aquele tempo para poder rentabilizá-lo da melhor maneira possível. Procurei, em termos físicos, estar sempre bem, fazer o melhor treino sempre possível. Em termos mentais também, não quebrar as minhas rotinas, e depois procurei também muito outras áreas para adquirir conhecimento. Li bastante, meditei bastante, vi muitos filmes, vi muitas séries, e praticamente foi isso. Mas eu sinto que aqueles 10 dias não foram uns 10 dias maus, entre aspas, né? Foram 10 dias que eu, quando saí daqueles 10 dias, cresci, acima de tudo, e voltei mais forte depois desses 10 dias. Excelente, excelente, amigo. É isso mesmo, é essa mentalidade que falta a muitos atletas de qualquer desporto, modalidade, para chegar ao topo, sabes? É ver, ok, aconteceu-me esta situação, o que é que eu vou poder fazer para voltar mais forte? E sem dúvida tenho que dar os parabéns. Eu já te conheço, né? Já te conhecemos há algum tempo, mas quero-te dar, porque é mais fácil nós ficarmos tristes, desanimados. É normal, o parte da frustração, ficaste bem, mas tu soubeste dar a volta por cima, e isso é preciso ter mentalidade de atleta, não é só, ok, está bem, vou para casa, pronto, e já não faço mais nada. Não, tu pensaste foi, eu vou voltar ainda mais forte, ou seja, não foram 10 dias perdidos, pelo contrário, Claro. tu aproveitaste foi para, vou-me desenvolver ainda mais noutras áreas. Isso é fundamental. Eu acho que às vezes os atletas focam só, futebol, então só faço futebol, não é? E isso não chega a chegar ao topo, não é?
Não, não chega. E acho que é o que é importante frisar nisto, e de quem irá e quem acompanha os teus podcasts, vem muito das perguntas que tu fazes para o teu interior. Quanto melhor ou de melhor qualidade forem essas perguntas, melhor vão ser os teus resultados, melhor vai ser a tua performance, melhor vai ser a tua qualidade de vida. E por mais que se diga que a gente não se possa focar muito no que está à nossa volta, acho que essencialmente temos que nos focar em nós próprios, em tirar a maior rentabilidade de nós próprios. E num desporto coletivo, apesar de ser um desporto coletivo, se eu tentar dar o melhor de mim, ou se eu der o melhor de mim, eu vou ajudar o meu colega também a dar um bocadinho mais, e o outro vai dar um bocadinho mais, e o outro vai dar um bocadinho mais. E isso tudo somado depois faz a diferença. Faz a diferença. E muitas vezes pode ser a diferença entre ganhar um jogo ou empatar ou perder, e começa logo em casa, a partir do momento em que tu acabas o teu treino e vens para casa. E é um bocado por aí esse desafio diário e de conhecimento, de tu estás sempre em aperfeiçoamento, Claro, claro. nesse caso. Porque quanto mais conhecimento tu tiveres de todas as áreas, e não só no futebol, condição física, Claro. uh, mais vasto possível, vais-te tornar muito melhor homem, muito melhor pessoa, e isso depois vai-se refletir dentro do campo e em ti como atleta e como pessoa. Eu acredito muito, muito nisto. Exatamente, exatamente, amigo. E eu acho que é importante, e é aquilo que eu tento, mas às vezes não é possível, fazer com a maior parte dos meus atletas, que é incluir os atletas no processo, para eles perceberem porque é que estão a fazer isto, não é? Não é só vá, faz aí 20 agachamentos, porquê? Porque sim, eu mando. Não, ou seja, perceberem porque é que estão a fazer aquilo, não é? Quando é que estão a fazer aquilo. Também considero isso fundamental, porque hoje eles têm a oportunidade de estar contigo e de treinarem contigo diariamente, mas quem sabe, se calhar daqui a um ano ou na próxima época já têm que ir para longe, e é importante manter esse contacto e esse trabalho. Eu sou acompanhado à distância, portanto é por uma pessoa que me conhece bastante bem, tu sabes quem é. E por ti também, sempre que há alguma dúvida, também já conheces o meu corpo melhor que ninguém. E é importante criar-se essas rotinas de saber-se o porquê que estamos a fazer aquilo, porque em alturas em que nós não estamos com o nosso preparador ou com o nosso treinador diariamente, quando nos é passado um plano de treino ou uns exercícios, a gente sabe o porquê que está a fazer aquilo. Então, eu, na minha opinião, o meu foco e a minha vontade em realizar o objetivo aumenta bastante. Claro, claro, claro. Excelente, excelente, amigo Pedro. Maravilha, falámos aqui muito de ser atleta e gostava, Pedro, que agora deixasse aqui a tua opinião aqui para quem nos está a ouvir. O que é para ti um atleta moderno? Um atleta moderno, para mim, isso é uma boa pergunta. Um atleta moderno, para mim, é um atleta que procura sempre melhorar e aperfeiçoar-se. Não só dentro da sua modalidade, a atingir resultados, a concretizar também objetivos de clubes, mas sim também enquanto pessoa e com os valores que vão crescendo dentro de si. Porque eu acredito muito que é fundamental ganhar, é fundamental ter uma boa performance, mas acima de tudo é fundamental a gente sermos bons homens, boas pessoas com valores, porque isso é que nos vai tornar diferenciados dos outros todos. E isso, no meu caso, num desporto coletivo, normalmente somos um plantel formado entre 25 a 30. Se todos forem assim, para além de bons jogadores, tecnicamente, taticamente, forem pessoas com valores extremamente focadas e em querer bastante, com a motivação sempre lá em cima, vai ser muito difícil a qualquer equipa ganhar a nós. E acho que é muito por aí que está o segredo e que neste momento faz a diferença nos atletas, porque está mesmo nos detalhes. Claro, claro. Acho que é muito por aí. Muito boas palavras. Portanto, antes de ser atleta moderno, ser uma boa pessoa.
Eu acho que isso É, também é. uma pessoa, essencialmente uma pessoa com valores. Acho que uma pessoa com valores. Porque transmite-se, não, transmite-se depois quando tu estás a efetuar a tua profissão e quando tu estás a correr atrás dos teus objetivos. Claro, claro, claro. É, sem dúvida, concordo contigo, amigo, e é fundamental isso que disseste, termos valores. Às vezes acho que os jogadores de futebol, ou mais jogadores de futebol também é o meu contexto, né? Uhum. Gostam muito de depender dos outros ou culpar os outros, não é? E eu acho que se nós tivermos esse, que nós falámos aqui neste episódio, esse conhecimento do corpo, da mente, a parte da meditação, a parte do descanso, a parte da nutrição, esse trabalho específico todo, eh, nós, ou vocês, atletas, conseguirem controlar isso, não é? É muito mais fácil também para depois, ok, enquanto equipa, se todos, era bom, né? Fizéssemos isto, tínhamos uma super equipa, mas pronto, ao menos da tua parte, isso já está garantido, não é? E depois, ok, vamos então agora trabalhar o coletivo. E às vezes os jogadores acho que gostam mais de depender do coletivo do que olhar para eles próprios, percebes? Eu acho que a partir do momento em que tu te focas nesses aspectos todos, em ti já não existe aquela mentalidade de culpar o outro. Muitas vezes até te culpas a ti e procuras em ti aquilo que falhou, que é para poder no dia seguinte aperfeiçoar. E no dia a seguir aperfeiçoar sempre. Acabas por ser um insatisfeito contigo mesmo. E isso a longo prazo, a meu ver, é o que irá fazer a diferença e é o que irá fazer-te crescer. Boa, boa, amigo Pedro, é isso mesmo, palavras aqui importantes para quem nos está a ouvir. Pedro, se quiserem seguir os teus treinos, os teus jogos, o teu percurso, queres deixar aqui alguma rede social onde podem também falar contigo? Eu, eu praticamente costumo partilhar Instagram, algum do meu trabalho, porque nós estamos no mundo do futebol e eu considero que o mundo do futebol é um bocado fechado nesse aspecto, e então há muito trabalho que a gente faz e que não pode ser partilhado, porque entra muitas vezes em choque. É muito através por aí, o Instagram, Facebook, essas duas redes sociais, não tenho a minha página de atleta no Facebook e vou partilhando algumas fotos, alguns treinos quando eu estou em competição, e pronto, é muito por aí. Boa, procura o teu nome, não é? Pedro Machado Tem e Pedro Machado e encontra o cinema, é isso mesmo. é fácil. Pedro. Malta, queria também deixar-vos aqui um aviso, não se esquecerem de subscrever os canais do podcast, ok? Na parte do YouTube é Já Sou Coach e lá vão ter os episódios todos e depois também tem na plataforma Spotify, SoundCloud e iTunes da Apple. Pelo nome, procurem pelo nome O Atleta Moderno, não se esqueçam, subscrevam, partilhem, comentem para ajudar o projeto a crescer. Pedro, muito obrigado por este Obrigado, João. Obrigado. certeza que acrescentou muito a quem nos vai ouvir e quem nos está a ouvir. Um grande abraço e até à Um próxima. abraço. Um abraço, até à próxima. Obrigado.